bom dia, minhas irmãs! Tudo bem com vocês? Graça e paz. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Glória a Deus porque nós levantamos mais um dia, abrimos nossos olhos e estamos aqui para agradecer, para entregar as primícias desse dia para aquele que é digno de tudo. Amém? Seja muito bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. Glória a Deus pela sua vida. Vamos começar mais uma semana agradecendo, apresentando ao Senhor as demandas do nosso coração, pedindo para Ele, nos orientar, cuidar de nós nesse novo dia. E eu tenho certeza que nós que estamos entregando as primícias do nosso dia para o nosso Pai, será um dia, será uma semana, será um mês, será um ano de muitas bênçãos e de muitas graças. Quem crê? Eu creio. Glória a Deus pela sua vida. Hoje um tema novo essa semana. Nós vamos percorrer por esse tema aí, ó. Não temas, não temas. Do que você tem medo? Essa semana nós vamos falar sobre medo. Engraçado que ontem, a hora que eu tava me organizando pra gente ir pro culto, eu recebi uma mensagem de uma irmãzinha no WhatsApp questionando justamente sobre isso, Ela me mandou uma mensagem falando assim: Andréia, o desejo do meu coração é falar das coisas de Deus, falar da palavra do Senhor, mas eu tenho muito medo. Aí eu conversei com ela, instruí ela e falei para ela assim: vai fazer muito sentido para você o devocional dessa semana. Então não deixe de assistir, Falei para ela assistir ao vivo e se não desse, depois ela assistisse lá no YouTube, porque essa semana nós vamos falar sobre medo. Quem aqui já teve medo de alguma coisa, de alguma situação? Ou quem aqui ainda tem medo de algo? Eu acho que é meio impossível, o ser humano não ter medo de algo. Mas, gente, eu já fui uma pessoa, uma mulher com muitos medos. Vocês têm noção? Eu tinha medo de dirigir. Eu tinha muito medo de dirigir, de pegar o carro, de dirigir, Meu marido uma vez me deu um carro novo e eu lembro que esse carro ficou muito, mas muito tempo dentro da garagem, porque eu não tinha condição de dirigir. Eu olhava para aquele carro, gente, eu lembro até hoje da sensação, parece que o meu corpo todo tremia, as minhas mãos transpiravam e eu tinha um medo muito, muito grande e que só foi sanado através do sangue de Jesus, Nós vamos aprender aqui essa semana que esses medos que vêm na nossa vida, que esses medos que vêm na nossa história, eles somente são curados, são sanados, são resolvidos aos pés da cruz de Jesus. Existe medo, existem situações que a gente até dá um alívio dentro das sessões de terapia, A gente até busca ajudar o paciente a ter um encontro com aquele medo, entrar em contato com aquilo que faça de fato ele entender o que me causou, qual que é a causa. Mas existem situações na nossa vida, existem alguns medos que nós vamos sanar aos pés da cruz de Jesus. É Ele que nos ajuda a livrar, desse arsenal que o inimigo das nossas almas quer nos atacar todos os dias, O medo, assim como a mentira, assim como a fofoca, assim como outras situações, é parte do arsenal dos ataques satânicos. O medo é uma arma que Satanás usa para fazer com que eu e você, de fato, paremos diante daquilo que o Senhor nos pede para avançar. Então essa semana você vai ficar aqui comigo, você vai convidar alguém para estar aqui, tá? Toda semana eu vou te fazer esse convite para você chamar alguém, chamar uma outra pessoa para vir para cá assistir o devocional, ser beneficiada com a palavra do Senhor, E aprender mais sobre esses temas aí que às vezes porque a gente não sabe, não tem um pleno entendimento, a gente vai levando, vai empurrando com a barriga e não é isso de fato que o Senhor quer para nós, A palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, essa semana nós vamos lançar nos pés da cruz de Jesus
os medos, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de avançar. Amém? Hoje, segunda-feira, nós estamos no nosso jejum até o meio-dia. Quem está comigo, somente na água até o meio-dia. Toda segunda-feira nós estamos caminhando sobre esse direcionamento do Senhor, jejum de água até meio-dia, e toda sexta-feira o dia todo, né? Aí a gente toma aquele cafezinho sem açúcar, toma um chá sem açúcar, mas aqui na segunda até meio-dia o jejum só na água. Eu estou com vocês. Depois ao meio-dia a gente entrega o nosso jejum e a gente pode se alimentar normalmente. Eu espero que você também esteja adepta a essa prática, para que você possa acessar essa arma espiritual, né, que vem através do jejum. O jejum nos fortalece, o jejum mata a nossa carne, mas fortalece o nosso espírito, né? Através do jejum, que é uma arma espiritual, a gente consegue acessar outros lugares junto com o Pai. E outra coisa, fortalece a nossa fé. Então esteja comigo, né, nesse jejum de hoje, segunda até meio-dia, e depois de sexta-feira a gente faz o dia todo. Amém? Eu quero orar com você e por você antes de nós começarmos a caminhar sobre o tema da semana. Não temas. Se você puder, fecha seus olhos. Se você não puder, mantenha seus olhos abertos, mas eleve seu pensamento ao Senhor nesse momento. Eu vou orar com você e por você. Pai, é no nome grandioso e poderoso do teu Filho Jesus que eu oro nesse momento. Que eu oro e te peço, sonda os nossos corações. Sonda, Pai. Se tiver algo que estiver te desagradando, se tiver algo que estiver indo contra a tua vontade, Pai, nós te damos livre acesso nesta manhã. Lava as nossas vestes. Sonda o nosso coração. Arranca toda a raiz do medo. Arranca toda a raiz de incredulidade, de fofoca, de falta de perdão, de amargura. Livra-nos, Pai, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos ajude, Pai, a alcançar novos lugares na Tua presença, no Teu direcionamento. Que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida, cuidando de nós, nos abençoando, nos direcionando. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, abençoa cada uma dessas minhas irmãs e irmãos que estão aqui. Eu não sei o que eles trazem nesse início de semana, nesta manhã no coração, mas o que eu sei é que o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que entrega muito além do que aquilo que nós ousamos pedir. Portanto, Pai, cuida de nós no dia de hoje, nos abençoe, nos proteja, nos guarde, esteja sempre conosco. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, nos direciona. Pai amado, Pai querido, nos blinda, nos cura. Que o jejum de hoje, Pai, seja aceito a Ti. Que o Senhor nos fortaleça e que através deste jejum o Senhor vai nos mostrando o que nós precisamos, Pai, mudar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso comportamento, para que cada vez mais nós nos aproximemos de Ti com as nossas mãos limpas, com o nosso coração puro, com as nossas vestes brancas, a fim de que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome do Seu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Bem-vindos, bem-vindos. Você é bem-vindo aqui. Antes de entrar aqui nesse tema, eu quero dar um recado, né? Ontem foi domingo, então eu entendo que às vezes não são todas as pessoas que ficam lá acessando o grupo, né? Que ficam lá, às vezes, vendo os recados. Eu deixei um recado ontem no nosso grupo, Guiadas pelo Espírito Santo, o grupo aqui do nosso devocional. Para o nosso encontro, ontem eu soltei a lista das pessoas que querem, que desejam vir aqui na minha casa, onde nós vamos comemorar 3 anos do nosso devocional. Gente, faz 3 anos que nós estamos aqui todas as manhãs, né? Entregando o nosso melhor para o Senhor e recebendo o melhor dele para nós também, né? Quem aqui
identificou já na sua vida, que em algum momento foi abençoada com as coisas, com os direcionamentos que o Senhor entregou aqui nesse devocional? Coloca aí nos comentários, eu fui. Então esse convite é para você, minha irmã. É para você que está aqui todas as manhãs. É para você que considera que já foi abençoada nesse devocional. Então nós estamos fazendo esse mês de janeiro 3 anos de devocional. Manhãs com o Espírito Santo. E nós vamos celebrar. De que forma, Andréia? Dia 31, sem ser essa sexta, a próxima sexta-feira, a última sexta-feira do mês, nós vamos celebrar esses 3 anos. Então você vai vir aqui para minha casa, vai trazer um pratinho, né? E nós vamos celebrar. Nós vamos ser alimentadas com a palavra do Senhor. Nós vamos ter um momento de testemunho. Você vai ter a oportunidade de falar o que foi esse devocional. Desculpa, o que foi esse devocional nesses 3 anos? O que ele te ajudou, né, nesses 3 anos aí na sua caminhada? Você vai ter essa oportunidade. André, eu sou de fora, eu não consigo ir, né, para esse encontro, mas eu quero contar o meu testemunho. Me chama, tá? Que aí você pode gravar um vídeo e eu passo aqui, né, para nós sermos alimentadas ainda mais com o seu testemunho, tá bom? Na oportunidade, a lista tá lá no grupo, tá? Só você deixar seu nome. Andréia, vai pagar alguma coisa? Não. É um tempo de celebrarmos. Então você só vai vir trazer seu pratinho, trazer um refrigerante e ser abastecida com a palavra do Senhor, tá bom? Na oportunidade, quem não adquiriu o livro ou quem quiser adquirir o livro para dar de presente para alguma mulher, para alguém, né, vai estar aqui disponível para você adquirir o seu livro devocional Mulheres Obedientes, Gerando Milagre, tá? Vai estar aqui também na sexta-feira o livro para você adquirir. Andréia, tem algumas pessoas que estão recebendo o livro e falando, Andréia, não veio com aquela sacolinha de cetim, né, que você tinha publicado. Aquela sacolinha era para os 20 primeiros livros, gente. Nós, glória a Deus, já excedemos, né, essa quantidade, tá? Então, depois eu vou ver se eu acho ali, né, nos meus guardados, se tem mais alguma, porque aquela sacolinha era da firma que eu tinha de roupa, lembra? Então, eu tô usando para presentear vocês junto com o livro, tá? Então, se você recebeu, glória a Deus. Se não recebeu, é porque já passou dos 20 e acabou. Depois eu vejo, se tiver mais, lógico que eu vou presentear você. Então, deixa seu nome lá, sabe por quê? Porque o espaço é limitado. Eu coloquei lá 20 vagas. 20 vagas. Por quê? É a quantidade da mesa e das cadeiras que tem aqui em casa. Então, assim, não deixe para a última hora, não. Coloca seu nome e venha. Venha fazer parte de mesas que vão te fazer ir um pouquinho mais além. Venha fazer parte de mesas que vão elevar o nome do Senhor, que vai te ajudar, que vai pegar na sua mão e falar assim, vamos, minha irmã. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Aceite o convite aí do Senhor de trocar de mesa, de sair desse lugar que às vezes está te trazendo dor, tristeza, fazendo você ficar para baixo, e venha para mesas que vão exaltar o nome do Senhor e te ajudar a avançar. Amém? Quem vai vir? Coloca aí. Eu vou vir, eu vou estar aí. Vai ser um momento muito maravilhoso. Vai ser um momento assim de irmãs mesmo, de comunhão, né? Vai ser diferente dos outros devocionais, né? Que eu faço sempre uma aula. Não, vai ser algo mais assim a título da gente agradecer e da gente aprender para os próximos anos aí, para os próximos dias. Uma palavra que vai vir do Senhor, Ele já está trabalhando a palavra no meu coração. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada, assim como eu sou, quando eu venho, ministro para vocês, né? Quando a gente tem esse tempo de mesa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, coloquem o nome, a lista está lá no nosso grupo. Outra coisa, nosso grupo, não permita que o grupo pare. O nosso grupo, ele está lá para abençoar
a sua vida, a vida das pessoas que você ora, a vida das pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas coloca lá, ora pra mim, ora pela minha família. Então orem, né? Entrem lá no grupo e deixa a sua oração, compartilhe algo que você veja que foi bom pra você, deixa lá no grupo para as suas irmãs também serem abastecidas, né? Então não se afaste do altar do Senhor. Vamos orar. Eu sei que todas nós estamos na correria, né? Que nós temos os nossos afazeres, mas não vamos deixar com que isso faça a gente perder esse elo, esse momento, essa oportunidade de orar, de agradecer lá no nosso grupo, tá? Eu conto com vocês. Sozinha eu não consigo. Amém? Medo. Não temas. Salmo 91, 5, 6 diz assim: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você não temerá. Como eu disse agora há pouco, o medo, assim como a mentira, assim como tantas outras ciladas que Satanás arma para a nossa vida, é parte do arsenal de ataques satânicos. Isso faz parte do arsenal do nosso inimigo. O medo, ele é exatamente o oposto da fé. E ele trabalha na esfera de aprisionar, presta atenção, aprisionar o ser humano. Ele coloca o ser humano numa jaula e lança fora a chave e você fica ali aprisionado nas impossibilidades. O medo, e eu estou falando isso por experiência própria, ele tem o poder de tirar os nossos olhos da fé e colocar os nossos olhos no impossível. É isso mesmo. Quando você permite que esse medo tenha um abrigo aí no seu coração, na sua vida, sabe o que começa a acontecer aqui no seu cérebro? Começa a ser disparado uma série de pensamentos assim, ó, que levam eu e você às dúvidas, à incredulidade, à desobediência, ao pecado e finalmente o medo nos destrói. Responda aí para você ou aí no seu caderninho, quantas coisas você perdeu, quantas coisas você deixou de alcançar por medo. Quantas oportunidades vieram até você, oportunidades de trabalho, oportunidades de novos relacionamentos, oportunidades de acessar novos lugares, oportunidade de sentar em novas mesas. Nós acabamos de falar aqui, eu te convidei para vir a sentar à minha mesa. E às vezes, por medo do quê? Do que o outro vai pensar. Medo do que, o que é que eu vou fazer lá? Eu não sou digna. Medo de, eu não vou não. Lá o povo sabe falar bem, eu sou na minha, eu sou quietinho. Medo. Quantas vezes esse medo tem te impediu e vai continuar te impedindo se você não se levantar e não tomar consciência da onde que ele vem, de alcançar lugares que o Senhor já desejou para você. Meu Deus. O medo, ele nos impede de crer, de acessar e de viver as promessas do Senhor. Vou repetir. O medo, alguém coloca essa frase aí nos comentários, que eu vou acabar de falar aqui. O medo, ele nos impede de crer, de avançar e de viver as promessas do Senhor. De crer, de avançar e de viver as promessas do Senhor. Porque sabe o que ele faz? Ele coloca a gente dentro do nosso mundinho e gera em nós um sentimento de incapacidade. Não é para mim, eu não posso, eu não consigo. Imagina, eu? Não. Eu mesmo já deixei de acessar muitas oportunidades por ter medo, por não
acreditar em mim. Andréia, mas o medo é algo que é natural para o ser humano. Nós vamos ver essa semana que existe um limiar de medo. E que tudo aquilo que excede traz em nós prejuízos. Tudo aquilo que excede traz em nós prejuízos. Por exemplo, vamos para algo bem simples, a comida, o alimento. Se você comer em excesso, se você pensa em uma feijoada, você senta na mesa e enche o seu prato e come uma vez, e come duas, e come três. Aquilo ali vai te fazer mal. Todo excesso, ele tem como fator gerar, todo excesso gera sofrimento, gera dor, gera medo. O excesso do medo gera em nós também paralisia. O excesso da comida gera em nós desconforto. O excesso de exercícios físicos gera em nós dor, eu que o diga. Essa semana, hoje eu amanheci ainda com dor. Gente, eu fiquei o final de semana todo sentindo dor na minha panturrilha. O que foi isso? Excesso de exercício. Estou pegando muito pesado e o meu corpo, como sinal, ele entrega a dor. E assim é na nossa vida. O medo em excesso, ele nos aprisiona. O medo em excesso, ele nos impede. Olha o que a Gi escreveu aí. De crer, de avançar e de viver as promessas de Deus na nossa vida. Então, nada em excesso é bom. Existe uma frase que as pessoas falam, que às vezes você fala, isso já virou algo que todo mundo fala, mas tem muita verdade. Muita verdade. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Experiência própria, traz aqui pra mim. Quantas vezes, quando eu vivia andando pelo mundo aí, eu bebia de forma demasiadamente. Bebia muito, muito, muito. Mas o que era aquele excesso? Ele escondia uma falta de mim mesmo. Uma falta de identidade. E o medo faz isso. O medo em excesso, ele te traz algumas demandas. Nós vamos aprender aqui no decorrer da semana. Enquanto isso, eu queria que você abrisse o seu livro, a sua Bíblia, o seu livro, o seu manual de vida, em Números, capítulo 13. Números 13. Vamos ver uma história que você já deve conhecer, mas que conta a experiência, né? De 12 personagens, que é denominado como os espias, né? Nós vamos ler aqui, você vai identificar que esses homens eram homens maduros, eram homens que conheciam o Senhor, eram homens escolhidos entre aqueles homens mais capazes daquelas 12 tribos de Israel e enviados para investigar a terra de Canaã. Vamos ver como esses homens se portaram diante desse desafio. Olha aqui para mim, tem algumas situações na nossa vida e sempre vai ser assim, né? Às vezes você vai ter que enfrentar um gigante, como Davi teve que enfrentar Golias, né? O medo, ele vai se apresentar muitas vezes para mim e para você como um gigante. Mas o gigante, ele tá ali. Ele não vai diminuir do tamanho. Eu e você, que temos que falar assim para o nosso medo. Ei, medo, você pode até ser grande, mas o meu Deus é maior. Aquele que eu sirvo é maior. Sabe o que eu estou te dizendo? Eu não sei qual o seu gigante medo. Eu não sei se é uma enfermidade. Eu não sei se é uma identidade que ainda não foi firmada. Eu não sei se é uma dor de uma perca que se tornou num medo. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o meu e o seu Deus, ele é infinitamente maior do que os medos que ousam se apresentar na sua vida. Amém, minha irmã, meu irmão? Você precisa entender isso. O gigante é grande, Andréia. A barreira é difícil. É tantas coisas que eu tenho que romper que você não tem nem noção.
mas o seu Deus é maior. E é isso que nós vamos ver nessa história que nós vamos ler agora. Vocês acharam? Números 13. Nós vamos ler do versículo 31 ao 33, que diz assim, ó. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Aqueles homens, eles foram designados para que eles fossem lá, né, e trouxessem um relatório daquela terra, a terra de Canaã. E aqueles homens, eles, por mais que eles eram, presta atenção, por mais que eles eram homens maduros, escolhidos e homens capazes entre as 12 tribos, eles olharam para aqueles gigantes e falaram: não tem como, nós somos menores, eles são infinitamente maior que nós. Apesar do preparo, quando eles observaram aquela terra, eles só conseguiam ver diante deles as dificuldades. Eles só conseguiam ver diante deles as enormes fortalezas, os gigantes. E quantas vezes nós somos assim? Diante de um problema, diante de um desafio, a gente se recusa a olhar para o tamanho do Deus a qual nós servimos. E nós olhamos, treinamos o nosso olhar, sabe para quê? Para olhar para o gigante. É muito grande, é muito alto, é muito difícil. E a palavra fala aqui, ó, no versículo 33, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem eles pareciam gafanhotos, a nós e a eles. O que aconteceu com esses homens é o que acontece conosco se nós não tivermos uma clareza muito grande de quem é o Deus que nós servimos. O que aconteceu? O medo daqueles gigantes, né? Se você ler um pouquinho atrás, você vai ver que eles falam, lá no versículo 27, diz assim, ó: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos. E eles apresentaram, né, os frutos lá, o mel. Eles apresentaram a Moisés, né, os frutos daquela terra. E falaram que lá tinha leite e mel com fartura. Só que tinha uma agravante. Os gigantes, homens maiores que nós, diziam aqueles homens. E diante dos gigantes, a terra tinha mel e leite com fartura, tinha frutos adoráveis aos olhos, dóceis ao paladar, porém tinha gigantes. E quando eles deixaram de olhar para a fartura que tinha na terra, o mel, o leite, e olharam para os gigantes, eles começaram a se amedrontar. Vocês estão entendendo? Quando eu e você, nós deixamos de olhar para aquilo que o Senhor já providenciou na nossa vida e passamos a olhar para o problema, para a dificuldade, para as impossibilidades, o medo, ele vem, ele toma conta de nós. Ele entra aqui na fortaleza da nossa mente e ele nos impossibilita de conquistar a nossa terra prometida. Meu Deus. Minha irmã, olhe para a provisão, olhe para o seu Deus, não olhe para as impossibilidades.
Ou se você quiser olhar para as impossibilidades, olhe para elas e mostre para elas o tamanho que é o seu Deus. Tem um problema? Tem uma enfermidade? Tem uma tristeza? Tem uma depressão? Olhe para ela e fala: tá, você é grande, mas maior é o Deus em quem eu me escondo. Maior é o Deus que luta esta batalha por mim. Porque aqueles homens, aqueles espias, eles sabiam, eles conheciam ao Senhor. Mas mesmo assim, eles se permitiram se paralisar diante do medo, diante daqueles que você olha e fala: é impossível. Como você vê hoje os obstáculos da sua vida? De que forma você lida com os seus medos? O seu medo tem sido maior que a sua fé? O seu medo, ele tem sido maior que o seu Deus? O seu medo tem sido maior que aquele que falou assim: pode ir, que eu vou te sustentar. Você tem olhado mais para os gigantes ou você tem olhado para o seu Deus? Que se você estiver olhando mais para os gigantes, você vai se comportar como esses homens. Você vai dar um passo atrás, mesmo diante de uma terra que emana leite e mel com fartura. Se você estiver olhando para os outros, você também vai vacilar. Porque os outros, muitas das vezes, a gente coloca uma expectativa no outro que o outro não consegue nos respaldar. Então, o meu e o seu olhar, ele tem que estar em Deus, no Senhor, não nos gigantes. Andréia, mas os gigantes, eles estão aí. Eu não posso fazer de conta que eles não existem e eu nem quero que você faça. Mas eu quero que você conte, a partir de hoje, para os seus gigantes, o tamanho do seu Deus. Nós aprendemos a semana passada sobre lábios que conquistam vitórias. Lembra? Então, se eu quero vencer o medo, se eu quero vencer esse gigante que se apresenta diante de mim, eu vou contar para ele o tamanho que é o meu Deus. Ao comparar o poder e o tamanho dos gigantes com as suas próprias forças, o que aconteceu com aqueles homens? Eles ignoraram o poder que há no Deus que é todo poderoso. O que sou eu para esse gigante? O que sou eu para essa questão financeira? Eu não vou conseguir vencer. Isso é, André, a dívida é infinitamente maior do que você pensa. É um gigante filisteu. Eu não consigo vencer. Todas as vezes que você olhar para esse gigante e deixar de olhar para Deus, para aquele que vai prover, presta atenção, você vai sim se amedrontar. Você vai sim se enxergar do jeito que esses espias se enxergaram. Olha lá no versículo 33. Diante de quem somos, diante de quem nós parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles começaram a se ver menores que eles mesmos e menores que o gigante. Pequenininho. Parecíamos gafanhotos. É isso que o medo nos faz. Ele nos amedronta, ele chega perto de nós e ele vai fazendo que a gente fica baixinho, 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 baixinho. Quem aqui já se sentiu assim? Eu já. A gente olha pra gente e fala assim: não tem como vencer. Eu sou uma formiguinha e esse medo é um elefante. Eu já me senti assim. Conta por o seu medo o tamanho do seu Deus. Ao invés de olhar para o gigante, olhe para a terra prometida, para a terra que uns versículos antes eles haviam falado. Lá tem leite e mel
com fartura. E apresentaram alguns dos frutos para aquele povo. Aqui os frutos. Lá tem leite, lá tem mel com fartura, mas tem gigante. E eles são infinitamente maiores do que nós. Ou seja, não vai dar bom. Toda vez que a gente olha para o nosso problema, para o nosso medo, nós vamos sempre ter a perspectiva de que não vai dar bom. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido? Um dos maiores efeitos colaterais do medo na minha e na sua vida é a amnésia. Por quê, Andréia? Esse medo, ele produz em mim e em você algo imediato que chama esquecimento a respeito das promessas inquebráveis da proteção do Senhor. Eu deixo de olhar para aquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu vou proteger vocês. Né? Como a gente acabou de ler aqui, no Salmo 91, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. Você não temerá. Mas quando eu deixo de olhar para Deus, mais uma vez, e condiciono o meu olhar para o medo, eu perco as promessas que o Senhor fez para mim. Sabe por quê? Porque me dá medo, me dá amnésia, eu esqueço. Eu falei, não vai dar bom. E se eu e você não tivermos atentos a isso, minha irmã, não tivermos atentos à sutileza que o medo entra, no nosso coração e aqui, nós vamos nos perder nas promessas que o Senhor trouxe para nós. Nós vamos nos perder, é muito fácil, é muito sutil. E o Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para você. Quem crê, eu creio. Só que tem muitas pessoas que não estão acessando essa promessa porque estão vivendo sobre o medo. Medo do que os outros vão pensar, medo do que vão falar, medo de não conseguir, medo de tentar, medo de amar, medo de ser amado, medo de pertencer, medo de começar de novo. Medo. Eu sei que tem gigante, mas eu vim te lembrar hoje que a terra é uma terra que emana leite e mel com fartura. Ao nos apossarmos, ou melhor, ao permitirmos que o medo se aposse de nós, nós deixamos de olhar para a fartura que está à nossa disposição. Ei, o que eu quero te dizer hoje é que existe uma terra que emana leite e mel com fartura disponível para você e para mim, mas o quanto você tem tomado posse dela? Meu Deus, o quanto você tem tomado posse dela? Porque se eu olhar para os gigantes que se levantam na minha vida, na minha história, na minha casa, na área profissional, eu vou paralisar. Deixa eu te contar um negócio. Quando eu fui escrever esse livro, gente, é caro para publicar livro, tá? Não é barato, não. Aí eu falei assim, pai, eu vou escrever, eu vou ser sim obediente. Eu achei que eu não ia, o ano passado, lançar o livro, mas o Senhor quis assim. Aí eu comecei a escrever, comecei a fazer as cotações de editora, um processo é longo. E eu falei assim, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. É caro, eu não tenho esse dinheiro. Como que vai acontecer? Se eu tivesse presa a essa frase, eu não tenho esse dinheiro, não vai dar certo, meu Deus, é muito difícil, muito provavelmente, esse livro não chegaria aí nas suas mãos. Não chegaria.
Porque eu estaria presa, minha mente estaria condicionado ao gigante, não à terra prometida, não à terra que emana leite e mel com fartura, não à terra que dá frutos agradáveis aos olhos e dóceis ao paladar. Eu estaria presa às impossibilidades, e as impossibilidades é do Senhor, não é minha. Eu só precisava obedecer. Eu só precisava deixar de olhar para o gigante, que é o que eu não tinha, e olhar para aquilo que eu tinha, que era a palavra de Deus, as experiências que o Senhor tinha me permitido passar e a minha obediência. Às vezes o Senhor vai falar para você ir para lugares que você não tem a visão total, mas que você precisa obedecer. Andréia, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo, mas vai lá se fartar do leite, do mel que tem na sua terra prometida. Porque deixa eu te falar uma coisa, aqueles que permitem que o medo os sufoquem não vão viver as promessas que Deus tem para você. Não vão. Se você ficar com medo do que o outro vai pensar, se você ficar com medo de que vão falar de mim, se você ficar com medo e se me machucarem, não vai viver. Tem pessoas que tentam nos desencorajar. Eu ouvi esses dias assim, é só 60 dias? Se fosse 365 dias eu compraria, mas só 60 dias? Não, depois que acabar. Depois que acabar você vai e medita de novo. E medita de novo. Eu tenho um devocional que eu medito nele todo ano. É o único que eu medito. Olha aqui, ele tá velhinho. E todo ano a palavra do Senhor se renova de uma forma diferente para mim. Ele fala comigo de uma forma diferente. Sabe o que é isso? É tentar menosprezar os seus esforços. É tentar menosprezar tudo aquilo que o Senhor te deu sem saber o quanto foi desafiador para você caminhar. Então não tenha medo disso não. Avance. Vai lá se apossar da sua terra prometida. Vai lá se fartar do leite e do mel. A palavra fala que leite e mel em fartura. Mas ao olhar para aquilo que nos impede, nós deixamos de alcançar a fartura que tem para mim, para você. Quem está entendendo? Não permita, meu irmão, minha irmã, não pare no meio do caminho. Há uma terra para mim e para você que emana leite e mel. Tome posse dessa terra. Tome posse dessa terra. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho na palavra, que diz assim no versículo 23, cortaram um ramo do qual podiam um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Quantas coisas aquele povo viu ali, presenciou, coisas grandiosas. Mas que por medo, por acreditar no medo, eles recuaram. Eles recuaram na fronteira da terra prometida e desistiram de tomar posse para si do lugar que o Senhor havia dado para eles. Isso acontece ou não acontece conosco? A gente recua quando é tempo de avançar. Eu tô com medo, então não vou. Eu tô com medo, então não vou escrever o livro. Eu tô com medo, então não vou falar da palavra do Senhor. Eu tô com medo, eu tô com medo. Pra gente finalizar. Eu sei que tem gigantes, não é só na sua vida, não, na minha também tem. Mas passe a falar pro seu gigante o tamanho do seu Deus.
Avance mesmo quando o medo tentar te parar. Avance mesmo que você não estiver vendo a sua terra prometida. Mas se Deus já falou ao seu coração, filha, vai. Lá tem leite e mel em fartura. E eu entreguei isso para você. Avance. Avance apesar de. Em nome de Jesus eu quero declarar nesta manhã que tudo aquilo que está te impedindo e que está vindo em forma de medo para a sua vida, para que você não alcance aquilo que o Senhor tem para a sua vida, eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, que vai ser lançado agora no abismo do esquecimento. Que todo espírito de medo que está tentando te parar vai bater em retirada agora, em nome de Jesus. E você vai sim tomar posse e desfrutar da terra que emana leite e mel com fartura. Amém? Fez sentido para alguém essa palavra? Meu Deus, falou muito ao meu coração. Fez sentido para alguém essa palavra de hoje, minha irmã? Vai ter gigante, vai ter problema, vai ter treta, mas nós vamos continuar avançando. Nós vamos contar para o nosso gigante o tamanho do nosso Deus. Então, não importa qual seja o medo, o nosso Deus, o seu Pai, é maior que qualquer medo que você enfrenta. Então, portanto, não temas. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Se você não viu desde o comecinho, vai ficar salvo lá no YouTube, tá bom? E se você ainda não colocou seu nome na lista, coloque para o nosso encontro presencial aqui, dia 31 de janeiro, sem ser essa sexta, a próxima sexta-feira. Vai ser um tempo precioso, um tempo de louvor, adoração, de celebração. E eu conto com vocês aqui, amém? Não vai pagar nada, você só vai trazer um pratinho pra gente confraternizar. E prepara seu testemunho, porque eu quero ouvir o que é que esse devocional, esses 3 anos de devocional, o que é que eles fizeram e o que é que eles contribuíram aí na sua vida. Amém, minha irmã? Beijo no seu coração e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.